Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1 e versículos seguintes. Vamos estudar aqui a palavra de Deus e aprendermos com as Escrituras que existe também um tempo determinado para a bênção, para a nossa casa e família e para todas as áreas da nossa vida. Há um tempo determinado por Deus para se receber as bênçãos dadas da parte do Senhor. Todos encontraram? Diz assim: o título da mensagem é: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo de número 1, versículos seguintes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? A Bíblia fala que existe tempo determinado por Deus para todas as coisas nessa vida. Por isso que nós não devemos viver desesperados e nem ansiosos por coisa alguma. Tanto que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as suas petições e orações sejam conhecidas diante do Senhor com súplica e ação de graças. Principalmente no quesito conversão de família, existe um tempo determinado por Deus para que a nossa família também venha para a presença de Deus. E cabe a nós perseverarmos, cabe a cada um de nós darmos um bom testemunho. Você chegou à presença de Deus no tempo determinado, seja no tempo certo. Seja no tempo certo, alguém pregou para você o Evangelho, pregou para você a palavra de Deus, você recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador e houve sobre a sua casa uma grande decisão. Você aceitou Jesus e você desceu nas águas do batismo. E naquele tempo determinado, você escolheu Jesus. E com Jesus você permanece até os dias de hoje. Então existe também um tempo determinado à nossa casa. Um tempo onde a palavra, ela vai entrar, ela vai penetrar no coração dos nossos familiares e eles vão receber Jesus também, na condição de Senhor e Salvador das suas vidas. Cabe a cada um de nós pregarmos o Evangelho à nossa família. Cabe a cada um de nós darmos bom testemunho, orarmos e intercedermos com muita fé pela nossa casa. Cabe a cada um de nós mostrarmos através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos diários, um bom exemplo à nossa casa. Mostrarmos à nossa família uma oportunidade. Mostrarmos à nossa casa que eles podem ali conhecer o Deus vivo e agarrarem com todas as forças a chance e a oportunidade de servirem ao Deus da Bíblia, ao Deus da palavra. É o papel nosso pregar Jesus na nossa casa, porque a Bíblia fala que aqueles que não buscam pelos seus, ainda mais pelos da sua casa, ou seja, da sua própria família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, quando a pessoa ela não busca Deus pela sua casa,
ela não intercede pela sua família, ela está negando a própria fé em Deus. Ou seja, ela está deixando de fazer algo que Deus pede nas Escrituras, que é mostrar o caminho à família dela, que é mostrar a verdade à família dela. Pastora, mas não existe um tempo determinado para todas as coisas? Existe um tempo determinado para todas as coisas. Como aqui, fala lá em Eclesiastes, no capítulo 3, nós estamos, nos versículos seguintes, diz lá, há tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, existe tempo para tudo. Existe o tempo de amar, existe o tempo de guerra, existe o tempo de paz, existe também o tempo da adversidade. Mesmo que a gente não queira passar por adversidades, muitas das vezes vai existir esses tempos também, dentro de casa, em família, que precisarão ser o quê? Vencidos. Vencidos como, pastora Poliana? Vencidos pela fé, vencidos pelas atitudes de fé, nós palpando a nossa vida dentro da palavra das Escrituras. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer todas as coisas, há tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, há tempo de todas as coisas. Cabe a você ser uma pessoa que tenha sabedoria. Sabedoria de quem? Sabedoria de Deus, da palavra, das Escrituras, e desfrutar dos melhores tempos dentro da sua casa, com a sua família, com a bênção de Deus. Você é casado? Você tem que desfrutar das bênçãos do casamento. Você tem filhos? Seus filhos estão em qual idade? Idade pequenininho, criança? Tem que desfrutar das bênçãos enquanto eles são crianças. Quando eles estiverem na fase da adolescência, aí você tem que desfrutar da bênção sendo um pai de um adolescente. Quando eles estiverem na fase de jovem, você tem que desfrutar, você pai e mãe, da bênção, tendo ali os seus filhos como jovens dentro de casa. E depois você vai desfrutar das bênçãos tendo seus filhos como adultos. Depois vai desfrutar das bênçãos tendo netos, bisnetos, tataranetos. Não sei a qual geração você quer o quê? Chegar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Se a gente souber mesmo orar pela nossa casa, se a gente souber mesmo levar a palavra de Deus à nossa família, eles não vão ali tardar em obedecer às Escrituras. Pelo contrário, se você for uma pessoa que dá bom exemplo dentro da sua casa, que você espalha a boa palavra, que você espalha o Evangelho à sua família, até os problemas e até as adversidades diárias do dia a dia, você terá facilidade como solucionar e resolvê-las. Tem muitas pessoas que elas não estão vivendo um diferencial nas suas vidas, ou não estão vivendo um tempo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque ela não está sabendo bem aproveitar as fases da casa e da família. Ela não está sabendo bem aproveitar, ela não sabe aproveitar a fase, ali fazendo a vontade de Deus, praticando a Escritura, quando ela é solteira. Depois não sabe aproveitar a fase quando ela se casa. Depois não sabe aproveitar a fase quando ela tem filhos. Talvez é aquela pessoa que tudo reclama, ou tudo está descontente, ou tudo não está feliz, e se esquece que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, ou seja, debaixo do céu. Existe um tempo determinado para todas as coisas. A gente não precisa passar à frente de Deus em nada. A gente precisa seguir na vontade, no plano de quem? De Deus. Você tem que ter a certeza, a fé é isso. A fé é a certeza de se receber aquilo que se espera, o firme fundamento das coisas que não se viu, mas você crê que Deus tem toda a capacidade e que Ele não vai fazer, que Ele já fez em seu favor, ou seja, que Ele já trabalhou em seu favor, ou seja, que a cada palavra semeada, a cada pregação dada à sua casa, a cada ensinamento trago à sua família, você tem que ter a certeza que Deus já está plantando uma semente no coração do seu familiar, que aquela semente um dia vai germinar, que aquela semente um dia vai crescer, que o seu próprio familiar, o seu próprio parente, ele mesmo vai vir com as próprias pernas, e ele que vai receber Jesus na condição de Senhor e Salvador, e vai passar pelas águas do batismo como uma decisão, e vai seguir Jesus, não vai largar Jesus nunca mais, e vai continuar ali aquela descendência abençoada,
Vai continuar aquela genealogia com a bênção de quem? De Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Por isso que não adianta vir, né, e ficar cheio de ansiedade. A Bíblia fala: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Ele não tem cuidado somente de vós. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado do seu casamento, Deus tem cuidado dos seus filhos. Há um tempo determinado para a sua família vir para a casa de Deus. Para a sua família, ali o que? Tomar a decisão. Por isso que a gente tem que pregar a palavra, anunciar a verdade, falar de Jesus, falar das Escrituras, mostrar o caminho à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, espalhar a verdade, ter ali o que? Sabedoria para lidar com os tempos de paz, com os tempos de guerra, com os tempos que está tudo bem dentro de casa, tudo bem na família, mas também com os tempos de adversidades, para você aprender a combater contra o mal, para você repreender a tentação do inferno, que tenta tirar a paz, a alegria, tenta tirar a bênção da sua casa, da sua família, para você ter sabedoria para lidar no seu casamento, para lidar com os seus filhos, na criação deles, para você ter sabedoria para lidar com aquele parente que é um pouco mais difícil, para você ter sabedoria para lidar com aquela pessoa que tem um temperamento um pouco mais forte, um temperamento um pouco mais difícil. Tem que pedir para Deus paciência, como diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 8, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Talvez a pessoa viva isso dentro de casa. Talvez exista aquele tempo que está tudo bem, talvez tenha aquele tempo que está acontecendo alguma coisa, mas aí você tem que sentar, conversar, aconselhar, amém, povo de Deus, chegar num acordo dentro de casa, na família, um acordo dentro da palavra, dentro das escrituras, para que todo mundo ali tenha uma boa compreensão, que tudo que Deus quer é o bem da casa, é o bem da família, né? Aí fala, existe também o tempo de paz. Não vai existir aquele tempo que vai estar tudo em paz dentro da sua casa. Aí você glorifica e dá glória a Deus. Aproveita o tempo o quê? De paz. Mas se for um tempo de adversidade, você precisa continuar o quê? Na fé. Precisa continuar o quê? Perseverando. Um tempo de boa notícia, aí você vai permanecer com alegria. No tempo da má notícia, você vai continuar confiando em quem? Em Deus. Você vai continuar perseverando. Você vai continuar crendo, você vai continuar obedecendo a palavra de Deus e levando a sua família para o caminho. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de alegria, o tempo de luto. A pessoa tem que continuar com a mesma perseverança, com a mesma fé em Deus, com a mesma confiança, com a mesma determinação, orando, buscando, se preocupando com a sua casa, né? Zelando ali pela família, com o amor de Deus, com o entendimento das Escrituras, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aí continue, Eclesiastes 3:9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em quem trabalha? Pergunta, que vantagem será que existe para o trabalhador naquilo que ele trabalha? Aí diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ou seja, muitas das vezes a pessoa, ela trabalha aqui, conquista muita coisa, chega em muitos lugares,
Só que a obra realizada por Deus, muitas das vezes, o homem o quê? Não conhece. Que na verdade a Bíblia fala, né? Que o homem faz planos, mas a última palavra sempre é do Senhor. Muitas das vezes a pessoa fica fazendo muitos planos, mas a última palavra sempre é de quem? É de Deus. Por isso que a gente tem que pautar a nossa vida de acordo com a Escritura. Termos sensibilidade para ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Porque mesmo que a gente faça muitos planos aqui nessa terra, para nós, para nossa casa, nossa família, a última palavra sempre será do Senhor. E é melhor viver a vontade de quem? De Deus. Porque Deus é aquele que é Deus do princípio até o fim. Deus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O início de todas as coisas, também o fim de todas o quê? Todas as coisas. Por isso que a nossa fé tem que estar firme em Deus. A nossa fé tem que estar focada em Deus. É melhor viver para a nossa vida os planos de quem? De Deus. É melhor viver na nossa casa o quê? Os planos de Deus. É melhor viver a vontade de Deus dentro da nossa casa, da nossa família. Lembrar que há um tempo determinado para todas as coisas. Não precisa a gente viver debaixo de ansiedade. É apenas confiar em Deus. É apenas se colocar para obedecer o que as Escrituras falam, fazer o que a Bíblia nos ensina. E no tempo determinado, segundo a vontade de quem? De Deus, as bênçãos vão o quê? Se cumprir. No tempo determinado, segundo a vontade de Deus, tudo que Deus planejou para a nossa vida, toda a obra que Deus planejou para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, vai se cumprir. No tempo determinado, segundo as Escrituras, obedecendo a palavra, praticando a verdade, vivendo a justiça de Deus, tudo que está determinado, toda a obra que está determinada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, ela vai se cumprir. Nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Obedecermos as Escrituras, espalharmos a palavra de Deus, pregarmos Jesus à nossa família, orarmos, intercedermos pela nossa casa, aconselharmos, educarmos, ensinarmos, corrigirmos, dentro da palavra, com sabedoria das Escrituras, dentro dos ensinamentos, perseverarmos na fé, mesmo no momento de adversidade, perseverarmos na fé, mesmo no momento de má notícia, perseverarmos na fé, crermos, acreditarmos que Deus é poderoso para fazer, que toda obra que Ele começou, Ele é fiel e justo para terminar, porque Ele é do princípio e Ele é do fim de todas as coisas. Todas as obras que são feitas e foram realizadas nesta vida foram obras do Criador. Então Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a sua casa, Ele sabe o que é melhor para a sua o quê? Para a sua família, para a nossa família, para o nosso lar. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e há um tempo determinado aonde a semente vai ser semeada, o coração do seu familiar vai se abrir, e ele mesmo e ela mesma vai tomar a decisão, vai querer vir para Cristo, vai deixar o nome para batizar, vai passar pelas águas, e ele e ela mesma vai tomar a decisão e vai o quê? Nascer de novo em Cristo Jesus, e vai andar com Jesus de verdade, que é uma decisão individual, própria, que precisa partir de cada pessoa individualmente. Porque mesmo que haja promessa, e tem promessa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, mas a decisão da aceitação a Jesus Cristo, de passar pelas águas do batismo, de viver um novo nascimento, é individual e parte de cada uma das pessoas, e cada um precisa se decidir. Mas existe um tempo determinado para essa bênção chegar sobre a nossa casa. Por isso que a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar na fé, a gente precisa continuar dando crédito à palavra de Deus, obedecendo às Escrituras, fazendo a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. A gente trabalhe mais para cumprir a vontade de Deus,
Que a gente trabalhe mais para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que a gente trabalhe mais para cumprir o que Deus tem para a nossa família e não aquilo que a gente quer. Que a gente trabalhe mais para o reino e não para nós mesmos. Porque senão que proveito vai haver em todo o seu trabalho se você não trabalhar pela vida o quê? Eterna. Se você não se preocupar em trabalhar para que um dia você e sua casa vai morar na vida eterna com quem? Com Deus. Você não se preocupar em anunciar a palavra, anunciar a verdade, falar de Jesus, orar mais pela sua casa, iluminar a sua família através da palavra de quem? De Deus. Que a gente se preocupe mais em trabalhar por isso, pela vida eterna. Que a gente se preocupe mais com a vida eterna. Que a gente se preocupe mais com as coisas de Deus, com as coisas daqui terrenas, irmãos. Porque isso aqui um dia tudo vai o quê? Vai passar. Nada disso aqui a gente vai o quê? Vai levar. A gente tem que se preocupar com a vida eterna, com a nossa salvação. Se a nós e a nossa casa estamos no caminho certo, se nós e a nossa família estamos servindo ao Senhor, se nós e a nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, as pessoas já são convertidas de verdade, se elas já foram alcançadas pela palavra de Deus, se elas já se decidiram pelo caminho, se elas já são pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus e decididas pela palavra de Deus. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E quando chegar esse tempo de acontecer, nós e a nossa casa, nós e a nossa família, temos que estar o quê? Debaixo da proteção de quem? De Deus. Na obediência à palavra e vivendo para Cristo Jesus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E saiba que tudo que Deus fez tem um princípio e também tem um fim. Tudo que Deus faz tem um início e tem um fim. Ou seja, mesmo que hoje a pessoa esteja chorando, né? Um dia ela vai parar de chorar. Se hoje a pessoa estiver ali passando por uma situação difícil, um dia até essa situação difícil o quê? Vai passar, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, a vida ela muda, né? Com o passar do tempo, com o passar das situações. Então, mas em tudo nós precisamos perseverar, em tudo nós precisamos continuar, em tudo nós precisamos ser a cada dia mais fortalecidos e clamarmos mesmo: Deus, e sobre a nossa casa, nossos parentes de perto e de longe, haja um desejo no coração pelo novo nascimento. Que eles e elas tomem a decisão, Deus, parentes de perto e de longe, aonde houver um descendente nosso, onde houver uma pessoa da nossa geração, que eles tomem a decisão pelo novo nascimento, que eles queiram viver para Cristo, que eles queiram viver os planos de Deus para a vida deles, que eles encontrem o caminho que é Jesus, que eles encontrem a verdade que é Jesus, que eles queiram a vida que é Jesus. É nessa sabedoria, dentro da palavra, dentro do que ensina as Escrituras, é que Deus quer que você paute as suas orações. É que Deus quer que você interceda, que você ore, que você creia, que você determine, que você clame a Deus. Com essa inteireza de fé, com essa certeza no coração, que Deus pode fazer, não só pode, mas vai fazer essa obra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Que a gente encaixe os nossos planos e as nossas vontades dentro das vontades de Deus. Porque Ele é o início, mas Ele é o fim de todas as coisas. Que tudo que comece com o Senhor termine com o Senhor. Amém, povo de Deus? Tudo que se inicie com o Senhor termine com o Senhor. Porque se terminar com o Senhor, termina debaixo da bênção. E vai continuar e perdurar essa bênção de salvação por toda a eternidade. Que a gente tenha esse entendimento, que a gente ore com intensidade, a gente ore com fé, a gente clame a Deus, falando: Deus,
Muda o coração desse meu familiar, toca no coração dessa pessoa, ilumina essa pessoa para que ela nasça de novo, para que ela creia no Senhor, para que ela queira a sua presença, para que ela tenha uma mente transformada pelo poder de Deus, um coração puro e lavado diante do Senhor, que ele e ela queiram o novo nascimento, que eles tomem essa decisão, que essa seja a nossa oração e que esse seja o nosso clamor em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus.